Hello and welcome to another episode of Indian. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Carlos Martínez. Carlos é escritor e músico. Ele é autor de O Oriente Ainda é Vermelho, O Socialismo Chinês no Século XXI. Também é coeditor de Amigos da China Socialista. Carlos, bem-vindo à Índia e à Esquerda Global. Carlos, welcome to Indian Global Left. Ei, Mudyar Jyotiman, é ótimo estar com você. I just read your small article. Acabei de ler seu breve artigo, Sem Grande Muralha, sobre as continuidades da Revolução Chinesa. Quero dizer, é um bom ponto de partida para pessoas que não estão familiarizadas com a história dos últimos 100 anos na China. Também percebo que você provavelmente o escreveu para um público específico, sem necessariamente entrar nos detalhes de cada evento histórico mencionado. Mas o que pude perceber é que você estava tentando argumentar que essas diferentes fases da China não são necessariamente separadas. Elas são sem dúvida fases distintas, mas estão conectadas de uma forma ou de outra. Acho que temos discutido bastante nesta plataforma sobre o sucesso da China. Mais fundamentalmente, os milagres econômicos que o país vivenciou nos últimos 40 ou 50 anos. Às vezes, nos deixamos levar pelas discussões sobre ciência e tecnologia ou por indicadores econômicos amplos e acabamos não respondendo porque tudo isso está, em última instância, ligado ao socialismo. Considerando que você escreveu tanto sobre a China e argumentou que tudo isso está relacionado ao socialismo, poderia nos dizer quais são para você as conquistas mais marcantes da China e como elas se relacionam com o socialismo? Esse seria um bom ponto de partida. How do they relate to socialism? That would be a good starting point. Sure. Claro. Quero dizer, em termos do sucesso econômico da China, acho que é útil tentar entender as dimensões disso e ter uma avaliação realista. Veja, o PIB nominal da China é de cerca de 19 trilhões de dólares, o que a coloca em segundo lugar, atrás apenas dos Estados Unidos. Os Estados ainda estão bem à frente, com cerca de 30 trilhões. Se medirmos em termos de paridade de poder de compra, a China está na liderança com 40 trilhões, os Estados Unidos com 30 e a Índia com 17. Depois vem Rússia, Japão e Alemanha bem atrás, com 6 ou 7. Então a China é uma economia enorme, certo? Mas a China também é um país enorme, com uma população de 1,4 bilhão de pessoas. Seu PIB per capita é de cerca de 13 ou 14 mil dólares. É, portanto, um país de renda média e em desenvolvimento, em um nível bastante semelhante ao da Rússia, Turquia, Argentina ou Malásia. Mas também está partindo de uma base muito baixa. Então não quero minimizar as conquistas da China. Em 1949, na fundação da República Popular da China, era um dos países mais pobres do mundo. Seu PIB nominal agora é de 19 trilhões, como eu disse. Há apenas 25 anos, no início deste século, era de 1 trilhão. Portanto, seu PIB se multiplicou por 10 nesse período. 25 anos. Em 2000, o tamanho da economia dos Estados Unidos era 10 vezes o da China. Agora é apenas cerca de 1,5 vezes. Então dá para ver que a China está alcançando e segue uma trajetória ascendente muito forte. Além do PIB, eu acho que o PIB é uma medida bastante limitada de sucesso econômico. O mais importante é observar a expectativa média de vida. As autoridades chinesas acabaram de anunciar que a expectativa de vida média do país ultrapassou 79 anos, chegando perto dos 80, o que a colocaria em um grupo bastante seleto de países capitalistas muito avançados. 79 anos está no mesmo nível de outros países desenvolvidos. É comparável aos países de alta renda. É mais alta do que Estados Unidos. E os Estados Unidos têm se mantido estáticos na faixa dos 70 altos nos últimos 20 anos. Então veja, isso é uma conquista impressionante.
Os indicadores sociais estão todos melhorando. Cada vez mais, a China tem um sistema educacional de nível mundial. Cada vez mais, a China tem um sistema de saúde de nível mundial. Em termos de seu IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma espécie de medida composta que incorpora a expectativa de vida média, PIB per capita e Nieleriness. A China é o único país que, desde que começaram a medir isso, passou de um nível baixo para um nível alto. Então eles meio que pularam o nível intermediário. As pessoas sabem mais ou menos o que a China conquistou em termos de pobreza e privação. Segundo dados do Banco Mundial, eles tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza extrema. Erradicaram a pobreza extrema há alguns anos. E é útil lembrarmos o que isso realmente significa. Porque existe uma definição internacional de pobreza extrema. Viver das tênis $2 por dia. Agora, essa regra inclui. Mas, de acordo com a definição chinesa, sair da pobreza extrema significa não apenas atingir aquele limite de renda, mas também ter garantido uma dieta decente e nutritiva, comida na mesa, moradia digna garantida, um teto sobre a cabeça, roupas adequadas, água potável encanada em casa, energia moderna no lar e acesso universal à educação e à saúde. Assim, seus filhos vão à escola, se você ficar doente é atendido por um médico. O fato de a China ter alcançado isso para 1,4 bilhão de pessoas, com todas essas garantias cumpridas, isso é notável. Você está assistindo ao Indian Global Left. Você vem de uma origem indiana. Meu pai também era indiano. Já estive na Índia muitas vezes e tenho muitos familiares lá. Sabe, se você é um morador de uma vila na Índia e tem essas garantias atendidas, que tem comida na mesa, um teto sobre a cabeça, seus filhos vão à escola, você pode consultar um médico e não está endividado, nem preso a dívidas. Então, por qualquer avaliação normal, você é mais ou menos de classe média. Portanto, isso é um indicador realmente notável. E como país em desenvolvimento, a China está claramente indo muito bem e fez avanços sedentes. Mas é importante reconhecer que ainda é um país em desenvolvimento. Essa é uma questão que confunde um pouco as pessoas. Você olha para Xangai, Pequim, Chongqing, Chengdu, Guangzhou e assim por diante. São cidades incrivelmente modernas, onde as pessoas vivem muito bem. E a China é cada vez mais uma inovadora em ciência e tecnologia. Então, como pode ser um país em desenvolvimento? Bem, relativamente falando, ainda é um país pobre. Se a renda média per capita dos Estados Unidos é em torno de 60 mil, a da China é algo como, bem, talvez muito mais agora. Talvez da última vez que verifiquei fosse 7.900. Certo, certo. O que é muito alto. Obviamente, isso é meio que contrabalançado por uma desigualdade absurda. Mas veja, o da China é de apenas 13 ou 14 mil. E no sistema global de troca desigual, a China ainda participa muito desse sistema como um país subordinado, certo? Sim, a China exporta algum capital, mas não exporta capital com a intenção de extrair mais-valia das classes trabalhadoras ocidentais. Ela é a vítima dessa relação. Dezenas de milhões de trabalhadores chineses são empregados por empresas ocidentais ou por empresas ligadas a cadeias globais de valor lideradas pelo Ocidente e recebem salários muito, muito baixos. Eles são de fato proletários em um sistema capitalista globalizado. Veja bem, o nível de produtividade da China, seu nível de lucratividade, ainda é substancialmente inferior ao dos países imperialistas. E, portanto, a China ainda é um país em desenvolvimento. Então essa é uma ressalva importante. Mas sim, a China alcançou sucessos incríveis e sem precedentes. Como ela alcançou esses sucessos? Bem, você mencionou isso na sua pergunta e na introdução. O fator importante é o socialismo. E isso inclui, como você disse, as duas principais fases do desenvolvimento da China. O período de uma economia essencialmente planejada, do início dos anos 1950 até o final dos anos 1970, podemos dizer as 3 primeiras décadas da República Popular da China, e em seguida o período de reforma e abertura a partir de 1978.
Sabe, as 3 primeiras décadas, o que costuma ser chamado de período Mao, tendem a ser um tanto denegridas e difamadas. A China é frequentemente considerada uma espécie de economia em colapso nesse período. E não deveríamos realmente deixar que essa difamação prevaleça, porque o progresso histórico e sem precedentes da China começa em 1949, não em 1978. O feudalismo foi desmantelado, o que foi uma conquista histórica. A terra foi reformada. A terra foi dada às pessoas que a cultivavam, ao campesinato, certo? Foi posto fim à mais brutal opressão das mulheres que havia reinado na China por séculos e séculos. Houve uma campanha massiva de alfabetização. A assistência médica foi levada ao campo pela primeira vez. A educação foi levada ao campo pela primeira vez. E o campo era onde viviam 90% da população. Uma base industrial foi construída. A expectativa de vida praticamente dobrou. Acredito que a expectativa de vida era de cerca de 35 anos na época da fundação da RPC. Quando Mao morreu, estava em torno de 67 anos. Portanto, para cada ano em que Mao foi o principal líder da RPC, a expectativa de vida média aumentou em pouco mais de um ano. O tamanho da população dobrou. Sabe, a população havia permanecido estática, entre 400 e 500 milhões, por cerca de 100 anos antes de 1949. Nos 30 anos seguintes, o tamanho da população dobrou, e a fome se tornou coisa do passado. Sabe, a fome assolou a China por séculos e séculos. Depois de 1960 e 1961, não houve mais fome na China, o que era um problema muito importante e sério a ser resolvido, certo? Então veja, muitas dessas coisas talvez não se reflitam nas estatísticas do PIB, mas claramente representam uma transformação e uma enorme melhoria na economia, certamente do ponto de vista das pessoas comuns. Depois, com licença, a partir do final da década de 1970, houve a reforma e a abertura, que foram obviamente uma grande inovação em resposta às mudanças na economia global. A introdução da automação, da containerização, da digitalização, o surgimento das cadeias globais de valor e também, regionalmente falando, o rápido desenvolvimento do Japão, da Coreia do Sul, da província de Taiwan, de Hong Kong e de Singapura. E a reforma também respondeu a alguns dos problemas emergentes na economia doméstica. Um nível de ineficiência, um nível de estagnação, falta de inovação, falta de incentivos, um certo grau de atraso tecnológico. Assim, algum capital privado foi introduzido, algum motivo de lucro foi introduzido, alguns mecanismos de mercado foram introduzidos, houve algum investimento estrangeiro e ocorreu uma liberalização limitada de preços, juntamente com o foco em aprender com o Ocidente e desenvolver novas tecnologias e tudo mais. Mas o ponto é que ainda era socialismo, ainda era a classe trabalhadora e seus aliados no comando. Os setores estratégicos da economia permaneceram sob controle estatal. Assim, setores como energia, transporte, telecomunicações, indústria pesada e outros continuaram a ser administrados pelo Estado. O Estado continuou a ser proprietário dos bancos e a manter o controle geral por meio de regulamentação e supervisão, mesmo sobre as partes privadas e coletivas da economia. E a liderança chinesa foi muito insistente em manter o que Deng Xiaoping chamou de 4 princípios cardeais. Manter o papel de liderança do Partido Comunista, manter o governo da classe trabalhadora e dos camponeses, manter a adesão ao caminho socialista e manter a adesão ao marxismo-leninismo e ao pensamento de Mao Zedong. Então tudo foi muito diferente da trajetória de reformas soviéticas, a perestroika e a glasnost de Gorbachev, que essencialmente introduziram elementos de mercado de forma muito aleatória e não planejada, ao mesmo tempo em que transferiam o poder político para uma classe capitalista nascente e em expansão. E os resultados falam por si. A República Popular da China ainda existe, enquanto a União Soviética muito tristemente não. Sim, há desigualdade. Sim, há bilionários na China. Sim, há marcas globais na China. Sim, você pode ir a Xangai e tomar um café no Starbucks se é isso que realmente quiser fazer.
and get a Starbucks coffee if that's what you really want to do, but practically everybody lives substantially better than Mas praticamente todo mundo vive substancialmente melhor do que há 40 anos. A desnutrição é essencialmente coisa do passado. A falta de moradia é essencialmente coisa do passado. A China passou de um país bastante atrasado em termos de ciência e tecnologia para ser realmente uma superpotência científica e tecnológica e mais ou menos uma líder mundial em energia renovável, IA, exploração espacial, telecomunicações, indústria avançada, todas essas áreas, chegando ao ponto de estar alcançando o Ocidente em ciência e tecnologia. Então, o que eu sustento é que o progresso da China e sua trajetória contínua rumo à modernização e à prosperidade comum se baseiam precisamente no socialismo. Quanto ao que o restante do Sul global pode aprender com isso, não existe um modelo pronto. Não existe uma varinha mágica, e cada país precisa encontrar seu próprio caminho. Mas eu acho que o que a China nos mostra é que é possível combinar desenvolvimento econômico com redução da pobreza, progresso social, proteção ambiental e uma estratégia de política externa pacífica. Isso nos mostra que é possível romper com o subdesenvolvimento. Você sabe, Samir Amin descreveu a China como o único país verdadeiramente emergente, no sentido de que é o único que está passando do subdesenvolvimento para o desenvolvimento dentro de seu próprio modelo, seguindo seu próprio caminho, sem o patrocínio dos países imperialistas, sem o patrocínio do sistema imperialista mundial liderado pelos Estados Unidos, mantendo sua soberania. Ela permitiu a entrada de capital estrangeiro, participa das cadeias globais de valor, mas faz isso em seus próprios termos. E isso é feito para obter acesso à economia global e à tecnologia moderna. A China poderia ter seguido as prescrições do FMI. A China poderia ter seguido as prescrições do Banco Mundial. Ela poderia simplesmente ter se encaixado no sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. E era exatamente isso que os estrategistas norte-americanos esperavam e previam. Mas a China desenvolveu seu próprio caminho de modernização, seu próprio caminho de desenvolvimento soberano, baseado na prosperidade comum, na afirmação de sua soberania e no desenvolvimento de uma civilização ecológica. Esse caminho não se baseia em dominação, colonialismo, imperialismo ou guerra. E basta observar o histórico pacífico da China ao longo de seus 76 anos de existência para perceber a diferença no processo de modernização chinês em comparação com o da América do Norte ou da Europa Ocidental. Então a China está mostrando ao Sul global o que é possível. Além disso, a ascensão da China está criando condições que, na verdade, tornam mais fácil para outros países afirmarem sua soberania e encontrarem um caminho de desenvolvimento independente. Eles podem comercializar com a China e ter uma relação de investimento e comércio baseada na igualdade e no benefício mútuo, sem qualquer tipo de condicionalidade. A China tem um interesse genuíno no desenvolvimento de outros países, enquanto o modelo de desenvolvimento ocidental tem se apoiado no subdesenvolvimento do Sul global. Esse não é o caso da China. É benéfico para a China em todos os sentidos, política e economicamente, se o restante do Sul global se desenvolver junto com ela. Tenho pensado sobre qual é o futuro do socialismo. O que é o socialismo para o resto do mundo, além da China, do Vietnã e de Cuba, os atuais estados e países socialistas? E nesse sentido, talvez você pudesse relacionar isso com... Você, é claro, já nos apresentou alguns modelos para pensarmos o socialismo chinês, porque eles são socialistas. Mas poderia nos contar um pouco mais sobre quais são os elementos do socialismo em si, além do amplo sucesso econômico no período de reformas? Quero dizer, é claro, a primeira coisa que vem à mente é que a classe política é o Partido Comunista. E assim eles controlam o poder, controlam a tomada de decisões. E isso é algo enorme, especialmente no momento de vulnerabilidades globais, todo tipo de choque, etc. Mas também se pode pensar no setor financeiro sob o controle do Estado.
Veja, os bancos chineses, até mesmo o Banco Central, são muito vigilantes em manter uma taxa de câmbio estável, o que é fundamental para suas exportações, e tem enormes implicações para coisas como as taxas de juros. Isso, por sua vez, determina muito sobre a distribuição de recursos entre famílias, corporações e o Estado. Quero dizer, podemos seguir por esse caminho. Mas, no fim das contas, volto à mesma pergunta repetidas vezes. Quais são as características essenciais dentro da economia política chinesa que a tornam socialista? Um dos argumentos de Yuan Yuanang, por exemplo, é que toda a eliminação da pobreza absoluta, ou, digamos, o número de 800 milhões, não surgiu de um programa de erradicação da pobreza ao estilo do FMI ou do Banco Mundial. Ela resultou, em grande parte, do que ela chamaria de método neoclássico de industrialização rápida, e nesse processo o crescimento simplesmente decola. Só recentemente, na última década aproximadamente, é que eles estabeleceram um programa de erradicação da pobreza, voltado para eliminar a pobreza absoluta nas áreas rurais. Com toda essa névoa em torno das coisas, eu ficaria muito curioso para ouvir suas reflexões sobre por que você acha que não se trata apenas de um sistema misto. Quero dizer, é claro que é um sistema misto, com um setor privado e um setor público. Mas como socialistas, como marxistas, afirmamos que é mais do que um sistema misto. É um sistema socialista. Então, o que o torna mais do que um sistema misto? E a partir daí, você poderia relacionar isso com suas reflexões sobre o restante do Sul global e sobre quais elementos do comunismo chinês ou mesmo do comunismo soviético podem ser essenciais para construir um socialismo do século XXI para o resto do mundo. Certo. Então, como você mencionou, precisamos definir o que é socialismo, certo? Sou um tradicionalista e um marxista-leninista. Com base nisso, penso no socialismo como uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo. É uma etapa no caminho para uma sociedade comunista sem classes, uma sociedade que não apresenta a exploração de um ser humano por outro. O componente mais importante do socialismo nessa fase de transição, que ao que tudo indica, pode durar gerações, possivelmente séculos, é a questão do poder da classe trabalhadora, o que Marx e Lenin chamaram de ditadura do proletariado. Portanto, o socialismo é, antes de tudo, uma questão política, uma questão de poder. Com a classe trabalhadora e seus aliados no poder, há muito espaço para variações na forma como a economia é organizada. Sabe, a economia seria organizada de uma forma que atendesse tanto aos interesses de curto quanto de longo prazo do povo, dadas as condições do país e a situação global predominante. Assim, com base nisso, considero que os estados socialistas sobreviventes, aqueles que podemos definir como genuinamente socialistas, são os que continuam sendo liderados por partidos comunistas e mantêm o domínio da classe trabalhadora. Isso inclui China, Cuba, Vietnã, a RDP do Laos e a República Popular Democrática da Coreia. E então, é claro, há vários países de orientação socialista que estão no processo de explorar um caminho para o socialismo, provavelmente Venezuela e Nicarágua sendo os exemplos mais óbvios. Então, o que torna a China diferente do capitalismo? Ou não apenas mais um país capitalista? Eu já citei algumas vezes Eric Lee, um analista político de Xangai. Ele é entrevistado no documentário de John Pilger, The Coming War on China. Eles estão em Xangai e Pilger está observando o local. Ele tem imagens de cafeterias Starbucks, lojas da Gucci e tudo mais. Depois, ele contrasta isso com imagens de conjuntos habitacionais populares e algumas ruas um pouco deterioradas, e assim por diante. Ele diz, bem, você sabe, estou em Xangai, e dá para ver que há pessoas extremamente ricas aqui, há desigualdade, e há, obviamente, empresas privadas e conexões com cadeias globais de valor. Então, o que torna isso diferente de um país capitalista? Eric Lee explica de forma muito simples. Ele diz, veja, sim, temos bilionários na China, somos uma economia de mercado próspera,
Mas a diferença entre nossos bilionários e os bilionários dos Estados Unidos é que nos Estados Unidos os bilionários dizem ao governo o que fazer, enquanto na China é o governo que diz aos bilionários o que fazer. Portanto, essencialmente a China tolera a riqueza, tolera o capital privado, tolera grandes empresas, grandes negócios, bilionários, na medida em que eles contribuem para os objetivos gerais de desenvolvimento do país. Então, sim, o ponto volta ao que estávamos dizendo. O essencial é o poder da classe trabalhadora. E em termos do que a China alcançou na redução da pobreza e em energia renovável, a China é claramente a única superpotência mundial em energia renovável. Acho que no ano passado, a China foi responsável por cerca de 60% de toda a produção de energia solar e eólica. O investimento da China em inovação fez com que os preços globais de materiais solares e da energia solar caíssem entre 70% e 80%. A ponto de hoje, em praticamente qualquer lugar do mundo, se você estiver escolhendo construir uma nova usina, a opção mais viável e eficiente economicamente é construir uma de energia solar ou eólica. E isso se deve quase inteiramente à contribuição da China. Então, por que é a China, e não qualquer outro país, que fez essa contribuição específica e alcançou o que alcançou? Por que é a China, e não outro país, que eliminou a pobreza extrema ou resolveu questões como a falta de moradia? Isso deve estar relacionado à natureza de classe da sociedade chinesa. Sabe, eu moro na Grã-Bretanha, que é um país rico, mas não preciso andar mais do que uns 30 metros do meu apartamento para ver pessoas vivendo na rua, para ver uma pobreza realmente desesperadora. O tipo de pobreza que simplesmente não se vê em Pequim, ou em Xangai, ou em Chongqing. Então por que a China alcançou o que alcançou, e a Grã-Bretanha não, e os Estados Unidos não, e a Índia não, e a Tailândia não? É porque o governo da China está em uma posição em que pode tomar decisões em nome da classe trabalhadora, em nome do campesinato, para direcionar enormes recursos a esse projeto. Enormes recursos para atender às necessidades de curto e longo prazo das pessoas comuns. As necessidades de curto prazo significam tirar as pessoas da linha da pobreza. As de longo prazo significam proteger o meio ambiente e evitar o colapso climático. A China pode investir maciçamente em energia renovável e colocar a energia solar no centro de seu sistema energético, porque não há um lobby dos combustíveis fósseis na China que possa, essencialmente, comprar o governo da mesma forma que acontece na Grã-Bretanha ou nos Estados Unidos. A China pode construir trens de alta velocidade, indo para Qinghai, para o Tibete, para Xinjiang, para a Mongólia Interior, para Yunnan e, você sabe, para o extremo oeste e o centro do país. Apesar do fato de que isso não será lucrativo, provavelmente não se colherão dividendos disso por 50 anos, eles estão levando trens de alta velocidade e infraestrutura moderna para áreas relativamente pouco povoadas do país, onde nenhuma empresa privada tomaria essa decisão. Porque não seria lucrativo, ou pelo menos não por literalmente décadas. Mas o Estado chinês pode decidir que isso faz parte de suas necessidades de desenvolvimento. E para promover o desenvolvimento econômico de todo o país, especialmente das regiões mais pobres, é necessário ter uma infraestrutura nacional avançada. Eles têm o poder político e econômico para fazer isso acontecer. Em última análise, isso mostra que a China é fundamentalmente diferente de qualquer país capitalista. Quanto à forma como essas lições podem ser aplicadas e como outros países podem aprender com a China, podem aprender com a União Soviética e construir seu próprio modelo de socialismo ou seu próprio caminho para o socialismo. Sabe, o socialismo não é algo padronizado e, no fim das contas, cada país precisa encontrar seu próprio caminho. O marxismo-leninismo não é um dogma e não é um corpo de conhecimento estático. Está em constante evolução
E acredito que a China tem sido particularmente bem-sucedida em aplicar o socialismo e o marxismo às suas próprias circunstâncias nacionais específicas, bem como às suas tradições e formas de pensar. O pensamento de Mao Zedong, a teoria de Deng Xiaoping, os três representam a perspectiva científica sobre o desenvolvimento de Hu Jintao e o pensamento de Xi Jinping. Todos representam contribuições importantes para o marxismo-leninismo. Portanto, há muito o que aprender com a China, mas provavelmente o mais importante a longo prazo é a importância de integrar o marxismo às condições específicas que prevalecem naquele país, às tradições, às condições, e adaptar-se a uma situação global em constante evolução e mudança. Muitos países estão agora enfrentando o peso do Ocidente, e à medida que os Estados Unidos se tornam cada vez mais descontrolados, ou à medida que o imperialismo se torna cada vez mais explícito, a burguesia em países que antes se iludiam acreditando serem amigas do Ocidente tem lenta e gradualmente chegado à conclusão de que não são consideradas aliadas pelo Império. E nessas circunstâncias, é evidente que a China está enfrentando o peso de uma guerra total liderada pelos Estados Unidos, mas muitos outros países também sentem seu impacto. Um elemento essencial do socialismo no Vietnã, na RPDC, na China e na antiga União Soviética é a soberania nacional e a luta com o imperialismo. Há esse crescimento dos BRICS agora, e pela primeira vez em muitos anos, desde o declínio do MNA, estamos vendo uma espécie de política do sul global entrando nos BRICS. Inicialmente, na minha leitura, o grupo surgiu como um organismo mais governamental e tecnocrático. Mas com todo tipo de tarifas e sanções sendo implementadas em grande parte do mundo, há agora um retorno da política, por assim dizer, do sul global aos BRICS. Tenho curiosidade em ouvir suas opiniões sobre como a ascensão dos BRICS como plataforma beneficia o sul global como um todo e em que medida isso representa uma resistência ao imperialismo ocidental em declínio. Claro. Quero dizer, acho que o BRICS poderia ser razoavelmente definido como a principal forma organizacional de uma ordem mundial multipolar emergente. E vamos falar sobre o que significa multipolaridade, porque acho que é em torno dessa questão que há muita confusão e ofuscação. Para mim, trata-se de um sistema de relações internacionais que envolve múltiplos centros de poder, ou seja, é o fim da dominação por um país ou por um grupo de países. É um sistema no qual todos os países têm voz na governança global, onde todos os países moldam, em certa medida, as regras do sistema internacional. E não se trata apenas de ajustes nas relações entre as grandes potências. Inclui também a ascensão do sul global. Isso inclui a crescente influência da China, Índia, Brasil e de organizações regionais como a União Africana, a ASEAN e a Organização de Cooperação de Xangai, bem como de organizações internacionais como o G77 e o Movimento dos Países Não Alinhados. E ainda assim, a característica mais importante é que se trata de uma mudança em relação a uma situação em que qualquer país ou qualquer grupo de países possa impor sua vontade ao restante do mundo. Acho que isso responde à crítica presente em partes da esquerda, de que a multipolaridade é apenas uma reafirmação da rivalidade interimperialista. As pessoas dizem, bem, a situação mundial de 100 anos atrás, ou em 1914, também era multipolar, no sentido de que havia um grupo de países que detinham poder e competiam entre si. Então os Estados Unidos eram uma potência, e a Grã-Bretanha era uma potência, e a França, a Alemanha, o Japão e a Rússia eram potências. O que eu sustentaria é que aquilo era essencialmente uma situação unipolar. Havia um polo imperialista, com contradições e rivalidades dentro dele. Assim, a multipolaridade moderna significa que a China, a Índia, a África, a América Latina, o Caribe e o Pacífico têm todos um assento à mesa. Essa situação, por natureza,
enfraquece o sistema mundial imperialista liderado pelos Estados e representa um desafio ao imperialismo ocidental. E é por isso que o Ocidente o detesta tanto. Se observarmos a situação mundial hoje, grande parte da estratégia global do Ocidente gira em torno de tentar minar e sabotar essa trajetória multipolar. Se você observar a justificativa por trás da guerra na Ucrânia, essa guerra por procuração contra a Rússia, ou o ataque ao Irã, ou a operação de mudança de regime que já dura 13 anos na Síria, ou as campanhas de desestabilização na Venezuela e na Nicarágua, ou as calúnias sobre a política externa da China, essa ideia de que a iniciativa do Cinturão e Rota é uma armadilha da dívida e todo o resto, até mesmo a Palestina está ligada a isso. Porque Israel é, de certa forma, o baluarte da projeção de poder imperialista na Ásia Ocidental. E todos sabem que uma Palestina independente estaria alinhada com o Sul global, estaria alinhada com o processo multipolar, estaria em solidariedade com os países que sempre estiveram em solidariedade com ela. Grande parte do que está acontecendo, grande parte do caos que vemos hoje no mundo, está relacionada às tentativas do Ocidente de desacelerar e reverter o processo multipolar. Portanto, a multipolaridade é uma afirmação de soberania, é uma rejeição da dominação, é um compromisso com a cooperação, é um compromisso com o desenvolvimento compartilhado, tudo aquilo a que o Ocidente se opõe. O imperialismo moderno depende da troca desigual, do subdesenvolvimento e da viabilização da exploração. E os países imperialistas, para alcançar esses objetivos, precisam manter um monopólio sobre a tecnologia moderna, o poder militar, o controle do sistema financeiro global, os direitos de propriedade intelectual e todo o restante. É isso que eles usam para impor sua extração de mais-valia do restante do mundo. Então, quando os países afirmam sua soberania, quando se recusam a ser dominados, quando trabalham juntos para se desenvolverem e desenvolverem uns aos outros, isso mina toda a base do sistema. O BRICS, como eu disse, é realmente o principal instrumento e a principal organização dessa multipolaridade emergente. Não é um termo comum, não é um projeto explicitamente socialista, e de fato, contém contradições importantes em seu interior. A China é o único país socialista dentro do BRICS, e o BRICS inclui países que muitas vezes seguem e mais ou menos jogam os jogos de Washington, sendo a Índia e os Emirados Árabes Unidos provavelmente os exemplos mais proeminentes. Ainda assim, acho que o BRICS e todo o projeto multipolar reconhecem que existe uma comunidade de interesses entre todos os países não imperialistas. Da mesma forma que o movimento dos não alinhados reconhecia, da mesma forma que a Conferência de Bandung reconheceu em 1955, reconhecendo uma afinidade entre os países do Sul global, entre os países em desenvolvimento, entre os países não imperialistas. Mesmo a classe dominante indiana tem seus próprios interesses, distintos dos Estados Unidos, mesmo quando está disposta a participar de joguinhos tolos concebidos em Washington, D.C., mesmo quando está disposta a participar do Quad, o diálogo de segurança quadrilateral, e a se deixar usar e abusar na nova Guerra Fria dos Estados Unidos contra a China, e assim por diante. Sabe, existem elementos compradores na burguesia indiana, mas também há uma burguesia nacional que possui seus próprios interesses independentes, os quais acabarão se beneficiando de uma afirmação de soberania e da cooperação com a China, com o restante dos BRICS e com o restante do Sul global. E veja, nesse sentido, é significativo que Narendra Modi tenha ido à conferência da Organização de Cooperação de Xangai em Tianjin há algumas semanas. Sua primeira visita à China desde 2018, e que haja alguns sinais promissores de reaproximação entre os dois países. Outra questão sobre o BRICS e sobre a multipolaridade de modo mais geral é que eu acho que se pode dizer que, bem, a multipolaridade não é o socialismo global, mas ela abre um caminho em direção ao socialismo.
Eu veria a afirmação de soberania implícita na multipolaridade como uma condição necessária, mas não suficiente, para a construção do socialismo. Uma vez que um país tem a sua soberania, uma vez que tem o direito de desenvolver seu próprio caminho de modernização e desenvolvimento, sem pressão, sem interferência, sem ameaça de guerra, de mudança de regime ou de desestabilização por parte do mundo imperialista. Isso então abre inúmeras possibilidades para avançar em direção ao socialismo. You've mentioned about your life in Você mencionou sua vida na Grã-Bretanha e como só precisa andar 30 metros para ver pessoas deitadas nas ruas. E você tem razão. Não vemos isso em Xangai, Pequim ou em qualquer outra cidade da China, aliás. Tenho curiosidade em ouvir suas opiniões sobre o núcleo capitalista ocidental, o capitalismo neoliberal, a política ocidental e assim por diante. Temos visto uma enorme estagnação na Europa. Estamos vendo algum tipo de crescimento nos Estados Unidos, que caiu para baixo de 2%. Mas uma parte significativa disso está sendo impulsionada pela tecnologia gerada por IA, que algumas pessoas chegam a chamar de uma grande bolha. Which some people are even calling as a big bubble, maybe 33% of the overall. Talvez 33% do crescimento total venha desse pequeno segmento de finanças tecnológicas nos Estados Unidos. Some a isso uma quantidade enorme de desigualdade e níveis massivos de endividamento. Quero dizer, você falou sobre essa fachada de armadilha da dívida. A única coisa que me vem à mente quando penso em uma armadilha da dívida é todo o sistema capitalista, seja nas áreas rurais do sul global ou na enorme quantidade de endividamento das famílias no núcleo imperial, especialmente em lugares como o Reino Unido e os Estados Unidos. Quais são seus pensamentos sobre isso, o capitalismo neoliberal no Ocidente? E como você define o tipo de política que surgiu em resposta a esse capitalismo moribundo no norte global, no núcleo imperial que estamos vendo? Tem sido algo muito tóxico, e estou curioso para saber o que você pensa sobre isso. Notei que em lugares como Vietnã e China, não vemos esse tipo de política tóxica que observamos na Índia e com certeza em grande parte do norte global. Pessoas se voltando umas contra as outras, quase como uma espécie de guerra civil interna, se agredindo mutuamente. Não vemos isso no Vietnã ou na China. Fale sobre essa podridão na política e como ela está ligada ao declínio do capitalismo, se quiser. Com certeza. Quero dizer, eu definitivamente concordo que o imperialismo ocidental e o neoliberalismo estão em um estado de caos, crise e declínio. E em certa medida tem estado assim nas últimas 5 décadas, mas especialmente desde o colapso financeiro de 2008. Os salários reais na América do Norte e na Europa Ocidental não aumentaram de forma significativa desde a década de 1970. Há uma desigualdade massiva e crescente, além de um desmantelamento constante dos sistemas de bem-estar social. Eu diria que as pessoas da minha geração esperam que nossos filhos, a próxima geração, tenham uma qualidade de vida inferior, o que afeta o humor social geral, e não é a direção que esperávamos que as coisas tomassem nas últimas décadas. Um número crescente de pessoas está vivendo em uma pobreza bastante desesperadora, e há todos os problemas sociais que vêm junto com isso. Crime, instabilidade, falta de moradia, questões de dependência, o colapso das comunidades. E então, sabe, a mídia e os políticos desviam a atenção das pessoas com base em tudo isso, usando racismo e xenofobia. Por isso vemos fenômenos como o que tivemos no último fim de semana em Londres, com uma enorme manifestação de extrema-direita na Trafalgar Square, que ficou lotada. Quero dizer, provavelmente havia cerca de 150 mil pessoas lá. Foi de longe a maior manifestação de extrema-direita que já aconteceu na Grã-Bretanha. E há outras manifestações, como o sucesso de políticos como Donald Trump ou Nigel Farage. In Britain now, Reform UK
No Reino Unido, atualmente, o Reform UK, que é um partido de extrema-direita liderado por Nigel Farage, está liderando as pesquisas por uma boa margem, essencialmente com uma plataforma de oposição à imigração e de ameaças de deportação, a chamada repatriação de imigrantes. O racismo está piorando, o sexismo está piorando, e isso está revertendo uma tendência de várias décadas em que esses problemas vinham sendo gradualmente enfrentados, quando a situação vinha melhorando aos poucos como resultado das lutas das pessoas. Mas no fim das contas, tudo se resume à economia. Trata-se das contradições do capitalismo, trata-se das crises de superprodução, trata-se da queda da taxa de lucro. E isso é o básico da economia marxista, certo? Basta voltar ao Capital Volume 3 e a tendência da taxa de lucro a cair como resultado do aumento da composição do capital. Isso é uma constante do capitalismo, não é? Com o passar do tempo e com a base tecnológica da produção aumentando, cada unidade de produto representa cada vez menos trabalho humano, mas o valor é criado pelo trabalho. Esse é um dos constantes do capital. Outra constante do capital é que ele está sempre procurando maneiras de reverter essa tendência de queda nas taxas de lucro, certo? Ele faz isso por meio da expansão em novos mercados, da inovação tecnológica, da incorporação de mais e mais partes do mundo ao sistema capitalista, criando novas necessidades e novos desejos, intensificando a exploração do trabalho e assim por diante. Por meio da financeirização, deslocando a atividade econômica para o setor financeiro com especulação, securitização, seguros, instrumentos complexos de dívida, CDOs, etc. Mas isso é um jogo de soma zero. Não cria nenhum valor novo. Apenas gera vencedores e perdedores. É basicamente um tipo de jogo de azar profissionalizado e legitimado que produz essas bolhas enormes, essencialmente como um grande esquema de pirâmide, o que acaba adicionando ainda mais instabilidade ao sistema. E quanto a intensificar a exploração do trabalho e expandir para novos mercados, essas opções estão se tornando cada vez mais limitadas, justamente por causa da ascensão do Sul global e, mais importante, do surgimento da China e dessa trajetória multipolar de que estávamos falando. Então, o resultado de tudo isso é que as classes capitalistas ocidentais estão em uma situação bastante complicada. Acho que eu hesitaria em dizer que o capitalismo está em algum tipo de declínio terminal, que esta é a crise final do capitalismo. Porque, se formos honestos, temos que admitir que o capitalismo demonstrou uma certa resiliência ao longo dos séculos, uma certa capacidade de se adaptar e se reinventar. Um século atrás, ou cerca de 110 anos atrás, com o crash da Bolsa de Wall Street, a Grande Depressão, a ascensão do fascismo, pessoas como você e eu, nosso movimento, também achavam que aquela era a crise final, a crise geral do capitalismo, que inevitavelmente levaria a uma revolução socialista global. Acontece que, você sabe, a história não se move em linha reta. E o materialismo histórico representa uma trajetória, certo? É um processo de progresso que passa pela escravidão, pelo feudalismo, pelo capitalismo, pelo socialismo até o comunismo, mas que claramente inclui voltas e reviravoltas. Ela incorpora avanços e retrocessos. E enquanto isso, você sabe, é certamente verdade que o Ocidente está perdendo sua hegemonia econômica. Os países do G7, que antes representavam 60% do PIB global, agora representam algo em torno de 25%. Mas o Ocidente ainda mantém sua hegemonia militar, mantém uma infraestrutura global de projeção de poder, por meio da OTAN, do AUKUS e de organizações afiliadas. Os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares estrangeiras ao redor do mundo. Possuem dezenas de milhares de tropas, dezenas de milhares de sistemas de armas implantados globalmente, incluindo armas nucleares. Os Estados Unidos têm o maior e mais avançado arsenal nuclear. Também possuem sistemas de inteligência militar para realizar campanhas de desestabilização e mudança de regime. Ele consegue aproveitar o sistema Dollar Wall Street e sua dominação sobre a ordem financeira global,
consegue usar meios de coerção econômica, sanções unilaterais, e tudo isso está sendo empregado para proteger os interesses econômicos dos Estados Unidos e de seus aliados, além de impedir o surgimento de um sistema de relações internacionais mais democrático, mais igualitário e mais pacífico. Então, com base nisso, é bem possível que não tenhamos realmente nenhum alívio desse sistema por um bom tempo. Na verdade, eu diria que estamos entrando em uma fase muito perigosa e imprevisível, caracterizada pela ameaça constante de uma terceira guerra mundial, travada por potências nucleares, pela ameaça constante do colapso climático e da possibilidade de ultrapassar diversos pontos de inflexão ambientais, e pela ameaça constante de pandemias e da resistência antimicrobiana. O que faremos se daqui a 20 anos não tivermos mais uma cura para a tuberculose? Provavelmente só poderemos resolver esse tipo de problema por meio de uma cooperação global muito ampla, algo que o mundo nunca viu antes. Mas o que estamos recebendo, o que as potências imperialistas estão nos oferecendo, é conflito, divisão, guerras frias e guerras quentes. Portanto, navegar por essa situação até chegar a portos mais seguros vai exigir muita sabedoria, paciência, criatividade, flexibilidade e determinação. Provavelmente não é muito controverso dizer que a China está de fato na liderança desse processo, de navegar pelo que Xi Jinping costuma chamar de mudanças inéditas em um século, e de apresentar essa visão de uma comunidade global de futuro compartilhado, baseada na Carta das Nações Unidas e no direito internacional. É a China que está liderando em energia renovável. É a China que está liderando em modernização e industrialização. A China está criando todos esses tipos de bens públicos globais. A iniciativa do Cinturão e Rota, a iniciativa de desenvolvimento global, a iniciativa de segurança global, a iniciativa de civilização global e, lançada recentemente, há algumas semanas, a iniciativa de governança global. A China, obviamente, está no núcleo do BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai, e é muito ativa no nível da ONU, no G20, no G77 e no movimento dos não alinhados. Você sabe, ela tem vários fóruns criados para se engajar com outras organizações do Sul Global. O Fórum de Cooperação China-África, o Fórum China-CELAC. E veja, essa unidade emergente pôde ser vista em Pequim há algumas semanas, no dia 3 de setembro. Pro 80º aniversário da vitória da China na guerra de resistência contra a ocupação japonesa e do fim da guerra antifascista global, estavam presentes os chefes de Estado de todos os países socialistas. Todos os 5. China, Cuba, RPDC, Vietnã e Laos. Todos reunidos no mesmo lugar. É literalmente a primeira vez em décadas que isso acontece. Possivelmente desde antes do início da cisão sino-soviética. Pode ter sido na Conferência Mundial dos Partidos em 1957. Não verifiquei. Pode muito bem ter sido a última vez que os chefes de Estado de todos os países socialistas estiveram reunidos em um mesmo lugar ao mesmo tempo. Além disso, estavam lá a Rússia, o Irã, Belarus, o Zimbábue, os países da Ásia Central e vários outros. Então, há essa sensação de que a China está trabalhando para unir a maioria global e encontrar um caminho adiante, saindo do imperialismo e avançando em direção ao mundo multipolar, mais justo, mais igualitário e mais democrático, que não envolva guerra nem catástrofe climática. Mas sabe, está claro que esse não será um processo fácil, rápido ou simples. Sim, fico feliz que você tenha dito isso. Você alertaria contra ver o declínio do Ocidente como algum tipo de declínio terminal, como se estivéssemos à beira de uma mudança revolucionária. Porque eu realmente acredito que esse declínio será longo, a menos que ocorram eventos que não podemos prever. Como você disse, a hegemonia militar, o poder militar, do Ocidente ainda se mantém. Quero dizer, claro, a China pode exibir um conjunto espetacular de armamentos e certamente daria um golpe doloroso nos Estados Unidos em seu próprio quintal. Mas, se olharmos em escala global,
se olharmos para o sul global como um todo, ainda vemos como o Ocidente continua atacando países de que não gosta. The West is beating up countries which they don't like. I would also add to the military power the global corporations. Eu também acrescentaria que, junto ao poder militar, existem as corporações globais. E aqui eu diria que algum tipo de desenvolvimento chinês é muito importante, porque a China tem alternativas à Amazon, Meta, Google, você escolhe, mas o resto do mundo não tem. Mesmo países que não são aliados dos Estados Unidos não têm necessariamente uma alternativa às corporações lideradas pelos Estados-Unidos. Eu até discordo de amigos meus, como Ben Norton, sobre o declínio do dólar. E em breve vamos debater isso publicamente. Mas eu acrescentaria mais um ponto ao que você disse sobre as contradições na taxa de lucro. Eu incluiria a IA nisso. Acho que uma das contradições do império capitalista é que agora é preciso depender da IA para manter os lucros. Então, muitos dos lucros que estão surgindo no setor de alta tecnologia vêm ou da demissão de trabalhadores e substituição deles por IA, ou dessa enorme mania de que o futuro é representado pela IA. Assim, o dinheiro continua entrando, mesmo que isso seja uma bolha. E o que isso significa é que esse tipo de contradição da bolha, tentar manter os lucros altos em um momento em que eles estão sendo pressionados em outras áreas, também está levando a uma intensificação da guerra de classes. Porque, por um lado, é preciso depender da IA, mas depender dela implica uma enorme demissão de trabalhadores, o que inflaciona efetivamente o subemprego. E esse é um problema não apenas para o norte global. Eu diria que um país como a Índia, por exemplo, se quiser manter algum tipo de soberania, precisa investir em tecnologias como a IA. Mas, por outro lado, quanto mais investe em IA, pior se torna o terror. Quer dizer, não necessariamente, mas é preciso ter uma abordagem muito cuidadosa para evitar esse tipo de coisa. Certo, vou encerrar por aqui. Já cobrimos praticamente tudo, mas quero que você termine nos contando um pouco sobre o Friends of Socialist China, já que é difícil encontrar informações reais e confiáveis sobre a China, considerando a guerra de informação. Então, conclua nos contando um pouco sobre a plataforma e que tipo de trabalho as pessoas podem esperar lá. So, Friends of Socialist China is Então, Friends of Socialist China é uma plataforma. Sabe, mais do que qualquer outra coisa, um site que apoia a China popular e promove o entendimento do socialismo chinês. Nós o criamos em conjunto, eu, Keith Bennett, que é meu co-editor no Friends of Socialist China, e Danny Haifeng. Porque, como dissemos, apoiamos todos os estados socialistas. Apoiamos todos os países que estão construindo o socialismo ou aspirando ao socialismo. Mas colocamos a China em destaque, basicamente pelos motivos de que temos falado na última hora, porque é um país imenso. Seu tamanho e seu nível de avanço e desenvolvimento significam que ela tem, objetivamente, o papel mais importante e crucial na transição global para o socialismo e na luta global contra o imperialismo e pela multipolaridade. Amigos da China Socialista, em nosso site, publicamos, em média, provavelmente 10 ou 12 artigos por semana. Alguns são textos originais, outros são republicações de diversas fontes, mas sempre editados por nós e sempre com introduções nossas. Realizamos eventos regulares, tanto presenciais aqui em Londres, quanto cada vez mais ao longo do último ano. Comitês dos Amigos da China Socialista nos Estados Unidos têm organizado eventos em lugares como Boston, Nova York e Portland. Temos uma conferência marcada aqui em Londres no próximo fim de semana, no dia 27 de setembro, no Bolivar Hall, que é um local muito agradável administrado pela Embaixada da Venezuela aqui em Londres. Chama-se Conferência China Socialista e marcará o Dia Nacional da China, ao mesmo tempo em que discutirá vários aspectos do socialismo chinês. Os palestrantes incluem Jenny Clegg, Mick Wallace, ex-membro do Parlamento Europeu, George Galloway, ex-membro do Parlamento Britânico e vários outros. Teremos contribuições em vídeo de Zhang Weiwei e Li Jingjing.
então deve ser um evento muito bom. E se as pessoas estiverem em Londres, devem adquirir ingressos para isso. Além disso, mantemos um canal no YouTube e perfis em redes sociais. E apenas tentamos dar uma pequena contribuição para promover as relações entre povos do Ocidente e da China, melhorar a compreensão sobre a China e aprofundar o entendimento de todo o processo de desenvolvimento da multipolaridade, fortalecimento da soberania e construção do socialismo global. Vamos encerrar por aqui. Obrigado, Carlos. Foi maravilhoso ouvir você e tê-lo conosco. Obrigado, Mudiotman. Espero me juntar a você em outra ocasião. Claro, cuide-se. Tenha um ótimo restante de dia. Tchau, obrigado. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyotishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se você não puder fazê-lo, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.